A gente vai falar de saúde, né? Aí você que acordou assim, ó, às vezes dói, né? Bico de papagaio, hérnia de disco. Tem muita gente que se confunde em relação a essas doenças, tem muita gente que arrasta essas enfermidades sem tratamento. E a gente hoje vai entender um pouquinho melhor sobre hérnia de disco, bico de papagaio, com quem realmente sabe, né? Tratar, prevenir problemas de coluna é com o professor doutor Luciano Miller, ortopedista maravilhoso que fala com a gente via Skype. Doutor Luciano, muito obrigada pela sua presença mais uma vez conosco. Eu que agradeço novamente participar desse programa excelente que é o seu. E eu vou te falar assim que eu adorei essa receita desse bolo de leite condensado, viu? Realmente, esse quadro eu vou começar a acompanhar aí, porque as receitas parecem que vão ser surpreendentes aí. Que jóia, eu também fiquei com água na boca, o bolo fofinho. Agora, vou aproveitar o gancho aqui, que eu sempre fico preocupada com a turma que acaba exagerando, né? Você tá vendo que o doutor Luciano tá em forma, é magrinho, tudo certo, né? E come um docinho de vez em quando. Na vida a gente tem que ter equilíbrio, porque obesidade pode ser um problema para nossa coluna, não pode? Sim, exatamente. Tudo que aumenta a carga na nossa coluna, ela vai acabar impactando, vai acabar sobrecarregando os discos, ligamentos, as articulações da coluna. Mas eu sempre falo para meus pacientes, entre você ser um magro, sem músculo, e ser um pouquinho gordinho, mas com uma boa musculatura, é melhor você ter uma boa musculatura e às vezes um pouquinho acima do peso, do que você ser um magro e perder a musculatura. Porque o mais importante que a gente tem é ter uma boa musculatura que sustenta a nossa coluna, as nossas articulações. Por isso que o esporte, a atividade física é extremamente importante, porque a gente ganha músculo, a gente diminui a carga na coluna vertebral, no quadril, no joelho, em todas as articulações. Perfeito. Eu queria começar pela parte do bico de papagaio, porque a hérnia de disco a gente até falou aqui algumas vezes e é uma enfermidade que as pessoas até acabam levando um pouco mais a sério. Mas o que é bico de papagaio? Existe isso ou é um nome popular apenas? O bico de papagaio é uma dúvida frequente no consultório, tem muita dúvida. O que é o bico de papagaio? O bico de papagaio nada mais é que nas vértebras vão crescendo ossinhos quando a gente vai envelhecendo. E esses ossinhos chamam popularmente de bico de papagaio e a gente, como médico, chama de osteócito. E por que ele aparece? O disco que fica entre esses quadradinhos, que são as vértebras, ele é uma almofada de colágeno e água, tipo um colchão de gel. Ao longo da vida, a gente começa a perder esse gel, esse disco, perdendo colágeno. A gente envelhece por fora e por dentro. A gente começa a perder, a pele fica mais fina, tendo rugas. O que é? A gente perde colágeno, perde o turgor da pele. Dentro da coluna, a gente perde um pouco essa almofadinha. Então a coluna começa a ficar, o disco fica meio solto assim, porque perdeu essa sustentação. O que a natureza faz quando tem uma árvore que vai crescendo? O que ela faz, a natureza? Ela começa a criar raízes, não é? As raízes vão crescendo e vão... para a árvore não cair. O que faz a nossa coluna? Ela vai criando esses bicos de osso, que esses bicos de osso, eles vão dando a sustentação para a coluna, já que o disco, ele não está conseguindo ter a mesma amortecimento. Então faz parte do envelhecimento. Então, bico de papagaio não está relacionado com dor. Isso é extremamente importante. Somente uma parcela pequenininha dos bicos de papagaio eles começam a crescer para dentro da coluna, no canal da coluna, pressionando o nervo. Isso é menos que 5% dos casos. Daí sim começa a ter dor na coluna, dor na perna. Mas a grande maioria do bico de papagaio, eu queria deixar bem claro para todos os espectadores, que faz parte do envelhecimento normal da nossa coluna. Não está relacionado com dor. Então, ele não é uma enfermidade, né? Já que ele faz parte do envelhecimento e também não provoca dor, não precisa tratamento? Normalmente, quando a coluna vai envelhecendo, outras coisas vão acontecendo. A gente vai tendo perda da cartilagem, alteração da musculatura, o disco altera. Isso sim pode ser a causa de dor. Mas no raio-x normal, o que a gente vê é o bico de papagaio. Então, assim, naturalmente, o bico de papagaio não causa dor. Mas, quando envelhece, algumas outras alterações podem causar dor. Mas o bico de papagaio não está relacionado diretamente com dor. É o processo de envelhecimento natural. Você está certa, Cláudia.
Ok, então ele serve até para sinalizar aí que a gente está com um problema de cartilagem, na articulação e etc. Então vamos lá para a hérnia de disco. A hérnia de disco, sim, é uma doença? A hérnia de disco, ela, assim, o que é hérnia de disco? Por definição, hérnia é tudo que sai para fora do limite normal anatômico. Então, ao longo da história, a anatomia do corpo humano foi bem descrita nos diversos trabalhos, tudo. Então, o coração fica na esquerda, o fígado fica à direita, essa é a anatomia normal. O que sai para fora do limite normal é chamado hérnia, o que vaza para fora. Por isso que hérnia tem hérnia de hiato, hérnia umbilical, inguinal e tem hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Hérnia de disco é o que vazou para fora, que sai para fora. Então, agora, toda hérnia de disco causa dor? Nem sempre. Fizeram um estudo com 100 pacientes, 100 ressonâncias de pacientes que apresentavam pequenas hérnias de disco e o paciente nunca teve nenhum sintoma dessa crise. Agora, algumas hérnias, realmente, ela vai para fora e começa a apertar e machucar o nervo. Nesses casos, daí sim, começa a doer a coluna, doer a perna, perder força, ter formigamento. Então, a gente, na verdade, a gente não trata, isso é extremamente importante, eu queria que todos os pacientes, que essa audiência é muito grande, então é bastante importante esse recado, que a gente não trata o exame, uma ressonância, não é porque tem uma hérnia, a gente vai tratar a imagem. A gente primeiro trata a clínica, vê o que o paciente sente e relaciona com a imagem. Aí sim você vai tratar de uma forma bem adequada o seu paciente. Porque tem hérnia que não dói e tem hérnia que dói. Mas a gente primeiro vê o sintoma e relaciona com a imagem. Não precisa tratar a imagem, porque tem hérnia que realmente não causa dor. Perfeito. Eu vou abrir um espaço, se você me permitir, para os nossos telespectadores mandarem as perguntas. Eu sempre gosto de ter profissionais maravilhosos aqui, porque a gente sabe que a população é muito carente de informação precisa, né? De médicos excelentes, como a gente está tendo a oportunidade de conversar agora. Então, daqui a 2 minutinhos a gente pode vir com as perguntas do telespectador para você responder, doutor? Sim, será um prazer. Estarei aqui aguardando as perguntas. Então tá bom, já vou liberar aqui para a turma mandar. Obrigada, eu volto já. No 119 5045 1840, 119 5045 1840, você manda sua pergunta. Você tá com dor na coluna? Você tem alguma dúvida? Você tá arrastando algum desconforto há um tempo e precisa de uma opinião de um excelente especialista em ortopedia? Eu tô conversando com o professor, doutor, especialista em ortopedia, doutor Luciano Miller, e eu volto já para ele te responder, tá bom? Não perca essa chance. Agora vamos voltar. Eu acho que já temos perguntas. Doutor Luciano Miller continua aqui. Ele está via Skype falando sobre dores nas nossas articulações, hérnia de disco, bico de papagaio. Mas eu tenho uma pergunta agora de curiosidade, né? Qual é a maior reclamação dos seus pacientes quando eles te procuram? E com dores na coluna, eles estão sentindo o quê, doutor? Então, a maior queixa no consultório, não só que me procuram, mas em geral, é a dor lombar. A dor lombar é uma dor que ela se inicia tanto na última costela até a região do bumbum. Nessa região é chamada a parte lombar, então a lombalgia é a queixa mais frequente. Se a gente pensar que 60% a 80% da população vai ter um episódio de dor ao longo da vida. E hoje, se a gente perguntar aqui em São Paulo, quem está com algum tipo de dor na coluna, cerca de 8% da população vai levantar a mão. Então, é bem frequente, bem comum. Okay. E também, importante entender também que a dor lombar, ela não é uma doença, é um sintoma. É um sintoma que geralmente tem origem na coluna, do disco, ligamento, musculatura, articulação. Mas a gente não pode esquecer que esse sintoma de dor lombar pode, na minoria dos casos, pode ter como causa patologias, doenças mais graves. Então, é importante, quando você tem uma dor lombar, que dura por um longo período, ou começa a ter febre, perda de peso, perda de força na perna, procurar um especialista para investigar, porque esse sintoma pode ter como causa doenças mais graves.
Tá, a gente tem que ficar atento, né? Dor não é à toa, dor é um alerta do corpo. Vamos lá, já temos as perguntas aqui, vou colocar já a primeira na tela. É sobre hérnia de disco, né? Ela é a Regina, do Rio de Janeiro. Tenho 5 hérnias de disco na lombar e sinto dores quando ando ou fico de pé por algum tempo. O que é mais indicado? Fisioterapia, acupuntura ou cirurgia? Então, sempre temos que começar, que nem o tratamento da coluna, é que nem subir uma escada. Tem sempre os degraus que a gente vai subindo e vai progredindo no tratamento. Então, primeiro tratamento, está com dor, medicação, as medicações analgésicas, anti-inflamatórios, opioides, que é a codeína, o tramadol, dependendo da intensidade da dor, podem ser indicados para o caso da Regina. Depois, iniciar com uma fisioterapia de melhorar a dor. Melhorando a dor, deve ir para um próximo passo, um próximo degrau de fortalecimento da musculatura, melhora postural, melhora da ergonomia, que seria ergonomia, melhora da posição do dia a dia, tanto no trabalho, sentar adequado, quanto que se for uma dona de casa, na hora de cozinhar na posição correta, altura, cortar, ter uma boa postura. Nos casos que não há uma melhora de dor, uma dor progressiva, e daí sim, na imagem, tem uma hérnia grande, comprimindo bem o nervo, em menos de 5% dos casos, pode ser indicada uma cirurgia, mas quando a gente já tentou de tudo antes. Tá joia. Então, primeiro tentar aí tudo que pode ser feito antes da cirurgia, né? Deixar ela lá para o último caso. Vamos para a próxima pergunta, então. É do Messias, também do Rio de Janeiro. Durmo de lado ou de costas? Como prevenir as dores ao dormir? Então, quando a gente começa a pensar na anatomia da coluna, a melhor posição de dormir, sem dúvida nenhuma, é de lado, tá? Num colchão que não seja nem muito mole, que afunde a coluna totalmente, nem muito duro, que não respeite as curvaturas da nossa coluna. Mas a gente pensar que é difícil a gente permanecer muitas e muitas horas na mesma posição. É natural a gente mudar o corpo, a gente vai vira para um lado, vira para o outro. Então, assim, o dormir, o melhor é escolher um bom travesseiro, um bom colchão, e a posição seria a cereja do bolo, mas para prevenir a dor nas costas ou melhorar, a gente fazer exercício físico, atividade, controlar o peso, controlar a ansiedade, né? Extremamente ligada com dores nas costas, ter uma boa alimentação, isso que é importante realmente. Olha, vocês ouviram o que o doutor falou? Controlar a ansiedade que está muito ligada às dores nas costas. A gente às vezes acha que dá para separar a cabeça do corpo, né? Ah, tô ansiosa, mas isso não tem nada a ver com o meu corpo. Tem tudo a ver. A gente tem que tomar cuidado e cuidar da gente como todo. A gente não é por partes, a gente é um ser inteiro. Vamos lá, a próxima pergunta então já vai para a tela. É da Camila de Botucatu, aqui no interior de São Paulo. Colchões mais densos realmente são melhores para a coluna? Você já acabou falando de colchão, né? O colchão, hoje em dia, existe até uma facilidade de escolher um bom colchão, porque tem uma tabelinha, quando você pega o seu peso, a sua altura, e já escolhe automaticamente a densidade. O importante, além de seguir essa norma assim, do escolher o colchão, é realmente sentir qual colchão que você melhor se adapta. Tá? Particularmente, um colchão que eu gosto bastante é ter em cima do colchão aquela capinha de viscoelástico. Isso eu acho que ajuda bastante, porque o viscoelástico ele molda bastante a coluna. Mas colchão é assim, cada um gosta do seu, cada um tem uma certa densidade que prefere, o bom é testar. É o colchão que mais gosta. Perfeito. Próxima pergunta então, vamos lá para a tela, da Roberta. Dia sim, dia não, acordo travada, com muita dor na coluna, na altura dos rins. O que pode ser? Essa pergunta é muito boa. Primeiro, vamos diferenciar, como ela colocou os rins, uma dor de rim, uma dor de um cálculo renal, uma dor de uma infecção, uma dor de um tumor e uma dor propriamente da coluna, uma dor mecânica, do disco, pode ser da articulação, do ligamento, da musculatura. Vamos entender assim. Geralmente a dor na coluna, ela tem uma posição que você sente um alívio, por exemplo, quando eu estou deitado melhora, quando eu estou de pé piora, quando eu sento piora.
tem uma posição sempre que melhora, outra que piora. E normalmente as dores do rim, dores infecciosas, tumorais, elas não têm uma relação com dor. Às vezes você está deitado, dói, de pé dói, sentado dói, quer dizer, não tem uma relação com a posição. Isso no início, quando agravou muito, daí é difícil distinguir. Mas no início, geralmente, as dores que têm origem na coluna mesmo, elas conseguem avaliar uma posição que melhora ou piora. Essa dor pode ser tanto na altura do rim, pode ser problema renal, ou pode ser uma dor realmente na musculatura, pode ser na articulação. Por isso é bom avaliar. Até uma infecção urinária, às vezes, pode doer a região lombar. Então, é importante avaliar com bastante cuidado, e um bom exame físico, com um bom especialista, para diferenciar esse tipo de dor. Perfeito. Doutor, eu vou te perguntar se dá para você ficar um pouquinho mais, porque choveu de perguntas aqui. Você tem mais um tempinho pra gente? Tenho todo o tempo que você quiser, Cláudia. Ai, que coisa boa. Doutor Luciano Miller, maravilhoso, gente. Médico doutor, professor doutor que está conversando aqui com a gente, nos ensinando sobre a nossa coluna, a nossa saúde. Então, eu vou te pedir 2 minutos para a produção liberar. Pode arrumar as outras perguntas que ele vai continuar um pouquinho mais. Eu volto já já. Agora, gente, que assunto bom, né? Que bom que você está gostando, que bom que você está participando. E se você está aí atento e com tantas dúvidas, provavelmente você está querendo aprender de tudo e querendo solução para o seu caso. Doutor Luciano Miller, usar salto alto o dia inteiro faz mal? A questão do salto alto é uma dúvida frequente. O salto alto, ele aumenta um pouco a lordose lombar e encurta um pouquinho a musculatura da panturrilha. Mas a grande questão não é usar o salto o tempo todo. A questão é, você está adaptado ou não? Para aquela pessoa que já usa normalmente salto alto, usar salto alto não vai influenciar em aumento da dor lombar ou não. Mas aquela pessoa que não usa e começa a usar, daí sim pode ter uma queixa maior de dor articular, dor lombar. Então, assim, a pergunta é, não tem evidência que o salto alto dá uma relação direta com o aumento de dor. A questão é, quanto você está acostumada para utilizar o salto. Agora, se você tem um salto agulha, tem desequilíbrio, aí sim você pode causar problema. Mas se você está equilibrada, está certinha, não é o salto alto que vai ser a causa de dor. Tá jóia. Então vamos para as perguntas dos telespectadores. A Ana Paula, de Itaboraí, no Rio de Janeiro, ela pergunta, é normal que o pescoço fique fazendo barulho como se fosse um biscoito cream cracker? Então, essa é uma dúvida frequente. A pergunta é, por que faz barulho, né? Por que as articulações fazem barulho? Então, vamos entender. Primeiro, quando a gente está tenso, a musculatura está tensa, quando a gente mexe rápido, a gente estica a musculatura e essa soltura da musculatura, ela pode fazer um pleque, tá? Esse é um tipo de barulho. O segundo barulho bastante comum, parece que está uma areia no pescoço, crack. A articulação, ela é um vácuo, ela é fechada por uma cápsula. Só que ao longo da vida, e essa cápsula, essa articulação, tem um líquido chamado líquido sinovial. É um óleozinho que fica entre as articulações para ajudar a deslizar a articulação. Então, ao longo da vida, esse óleo pode ficar um pouquinho mais espesso e criar aquelas bolinhas. Quando você mexe rápido, você distende, cria um vácuo, essas bolinhas estouram e faz plec. A outra forma de barulho é essas bolinhas, quando você passa rápido na articulação, move rápido o pescoço, a lombar, o joelho, o quadril, você como pode esmagar um papel bolha e vai de plec. Então, quer dizer, esses estalos, a causa é essas são as causas, mas não tem nenhum problema estalar, não vai causar nenhum problema, não é porque você está estalando que você tem um problema mais sério ou não. O que não pode ter é uma associação entre estalo e dor. Se você estala e causa dor logo em seguida, mostra que pode ser um tendão que está passando por uma proeminência óssea, tudo, daí tem que ser investigado. Mas a questão do estalo em si não é um grande problema para se preocupar. Tá joia. Agora, aquela pessoa que tem mania de ficar se estalando, tipo assim, o tempo todo, sabe? Aquela pessoa que é crocante e fica fazendo os croques, assim, voluntariamente, isso pode ser prejudicial? Isso não é prejudicial estalar, mas mostra que o equilíbrio da coluna, tá algum fator está desalinhado, ou a cervical, ou a torácica, ou a lombar, o corpo não está em alinhamento. Por quê? Porque a todo momento
a coluna ela está desalinhada, então contrai mais um lado que o outro, tem uma tensão maior, isso gera dor, e a pessoa sente a necessidade de instalar para ver se solta essa musculatura. Então, quem está instalando muito e realmente está incomodando, deve procurar um especialista para avaliar, fazer um exercício de liberação, fazer exercícios posturais, tudo, para acertar a coluna, e com isso você vai ter menos a necessidade de instalar a sua coluna. Perfeito. Próxima pergunta, então, já vai para a tela, é da Lidiane, ela é lá do Macapá. É verdade que a dor na região da espinha nem sempre é dor na coluna? Exato. A dor na espinha, como eu falei, a dor na coluna é um sintoma, não é uma doença. Esse sintoma é mais relacionado a problemas na coluna mesmo, tá? É mais frequente, mas pode ser, em alguns casos, condições mais graves. Por exemplo, tumores, infecções. Eu já atendi paciente que estava com uma dor lombar muito forte e estava com tumor abdominal, estava, por exemplo, ou cálculo renal. Então, aquela dor que não melhora, está perdendo peso, está com febre, está com fraqueza muscular, deve ser sempre investigado. São sinais de alerta que a gente chama. Tá joia. Próxima pergunta na tela é do Marcelo, do Itaim Paulista. O estresse, ele já respondeu, mas vamos lá. O estresse pode mesmo causar dores na coluna? Sim, olha, isso é extremamente importante. Quando a gente está alguma alteração, a gente não está em equilíbrio no nosso corpo, quando a gente está, por exemplo, cansado, algum problema sério no trabalho, problema familiar, isso pode gerar o quê? Pode gerar 3 fatores principais. Alterações estomacais, gastrite, queimação, problemas estomacais, colite, pode causar alterações psíquicas, depressão, ansiedade, que altera o sono, tudo, e dores osteomusculares. A gente começa a contrair o nosso corpo, gerar dores osteomusculares. Então, assim, o estresse, ele pode gerar tanto dor na coluna, nos braços, tirar o nosso braço, nossa perna, a maior superfície do nosso corpo é a coluna. Por isso que é mais frequente na coluna. Mas pode ser qualquer tipo de dor no sistema osteomuscular. O estresse também altera o sono, pode dar ansiedade, alterações psíquicas. E agora na pandemia a gente vê uma pandemia paralela de problemas psíquicos, alteração de sono, ansiedade, tudo. E também alterações estomacais. Então o estresse é um problema sério e nas grandes cidades muito comum. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer também aos nossos telespectadores. A gente tem muitas outras perguntas. Eu vou encaminhar para a sua assessoria, quem sabe a gente consegue que você volte rápido para responder as outras. Muito obrigada pela sua presença e pela sua participação, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço, Cláudia, mais uma vez aí. É um prazer sempre estar com você e seus telespectadores. E eu vou passar seus contatos aqui. Muito obrigada, uma ótima tarde, boa semana. Olha, o doutor Luciano Miller, ele está no www.colunar.com.br. Lá tem muitas informações interessantes e relevantes, tá? No Instagram, Dr. Luciano Miller, você tem mais. E no Clínica Colunar também. Cerque-se de informações importantes e imparciais para você aprender a se cuidar cada vez melhor, tá certo? Eu falei que ia ficar até o final da pauta com esse Santa Alívio, né? E é gostoso demais. Eu vou aproveitar para mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixei até meu sapatinho aqui. Tem gente que na hora de abaixar faz assim, né? Gente, errado, isso prejudica a coluna, tá? Então, quando você for abaixar, para pegar um pano de chão, para pegar alguma coisa que caiu no chão, flexione o joelho e desça retinho, e aí sim você pega. E tomar cuidado, principalmente depois de uma determinada idade, você não fazer uma estripulia, sabe? Assim, querer colocar o sapato sem sentar, né? Porque qualquer tombinho, e principalmente quando a gente é mais maduro, pode ser seríssimo, pode ser prejudicial.